quando o senhor decidiu se lançar no evangelho, houve uma rejeição da parte da família ou dos conhecidos, dizendo, vem cá, mas agora você quer viver da palavra? Como é que você vai viver? De onde vai vir o sustento? Como é que a família encarou isso? Encontrou uma dificuldade? Ou as coisas foram fluindo com o tempo? Veja bem, meu amado pastor Sângelo e amados internautas. Eu comecei a ministrar, a pregar, eu não tinha nem namorada, então não teve problema com família. Família é aquilo que você gera. Você é membro de uma família, você ainda não tem família. Você é membro de uma família. Então eu ainda não tinha família, porque família é completamente diferente de familiares, né? Então família é aquilo que você gera. Então eu comecei a pregar, eu nem namorada tinha. Então graças a Deus, eu não tive esse problema, né? Comecei a pregar muito jovem. Eu tive muita rejeição de pessoas que olhavam e diziam, isso é um pobre coitado. Meu nome é José Abílio Silva de Santana. Eu comecei a pregar como José. Né? Eu gosto então, José. Por que esse José acha que vai conseguir, né? Entendeu? Então, eu não tinha conhecimento bíblico, tropecei muito. Não foram poucas as vezes que eu proferia palavras, porque eu via algum pregador pregar, e eu cria que ele estava trazendo coisa certa, eu levava para frente sem pesquisar. Pastor, a gente sabe que hoje tem muitos pregadores, né? Por sinal, excelentes pregadores. Hoje a internet proporciona muitas ferramentas, curso teológico à distância, várias formações de oratória, enfim, muitas ferramentas que ajudam o pregador. Por exemplo, tem pregadores que conseguem viralizar com uma mensagem e acaba atingindo milhões de seguidores. Um pregador, vamos dizer assim, matuto da roça, com poucas oportunidades, né? Até os 18 anos no Cabo da Enxada. Como que o senhor fez para que o seu nome fosse soprado? Porque o senhor é um fruto de Deus, é um fruto do Espírito Santo. Hoje em dia é muito fácil um pregador que começou agora, faz uma mensagem, tem uma sorte, posta no Reels, no Short, no Instagram, no TikTok, enfim, ele explode. Ok. Né? De 10 mensagens, pode ser que uma viralize, ou de 20 mensagens, uma viraliza. Como um homem matuto da roça, do interior da Bahia, do Cabo da Enxada, sem ter um padrinho, sem ter um conhecimento, sem ter acesso à internet, porque não tinha na capa. Qual o segredo? Como é que o senhor conseguiu sobressair e o seu nome ser propagado? Outra pergunta dentro disso. Tem aquela história do senhor de porta em porta com CD, ou fita cassete, ou DVD, e as pessoas propagando de boca em boca? Teve isso? Amado, querido Sângelo. Isso. O senhor foi extremamente feliz nas suas perguntas. Eu sou do tempo em que assistir televisão era pecado, então eu não aceitava que ninguém me filmasse. Epa, eu não aceitava. Porque Essa foi diferenciada ainda tanto. Eu sou do tempo que não podia assistir televisão. Então, aí surgiu a fita cassete, né? Então, alguém gravava e eu não sabia, porque eu não aceitava, né? Não aceitava mesmo. Então, quem quisesse me conhecer... Tinha que ser pela fita cassete. Não me convidando, tá? E se alguém me desse oferta, eu devolvia, porque eu não aceitava. Então, eu fui extremamente radical. Dá de graça, que de graça recebestes. Então, eu era assim. Então, eu não tinha conhecimento. Nenhum. Então, eu era extremista, ao extremo. Quem me conhece de perto da década de 80 sabe que eu era assim, né? E aí eu fui ministrar nos anos 80, fui pregar num congresso na capital do cacau, na minha querida Bahia. Até então, eu nunca tinha saído da Bahia para nada. Eu preguei em todos os 417 municípios da minha Bahia. Uau. Então, eu comecei a pregar dentro dos trens, dentro dos ônibus. Então, eu pegava o ônibus coletivo, eu pagava a passagem e começava a pregar dentro daquele ônibus. Né? Então, depois eu pegava o trem lá no Largo da Calçada e até a última estação, que era Paripe, na Avenida Suburbana. Depois eu voltava pregando e distribuindo folheto. Então, na década de 80, quem me conhece de perto sabe
que era assim. Eu pregava com o intento único de ver salvação de almas. Pois bem, e aí eu fui pregar nos anos 80 na cidade de Itabuna, capital do cacau. E lá estava cantando um cantor que eu era muito fã, mas jamais imaginei de conhecê-lo de perto, o querido Cícero Nogueira, né, que é um dos maiores compositores que nós temos no Brasil. E o Cícero Nogueira me viu pregar. Quando ele terminou o estudo de manhã, Jesus batizou algumas pessoas, ele ficou encantado. Aí eu saí lá para fora e ele está tomando conta dos LPs dele, né? Naquela época tinha os LPs, o CD ainda não tinha sido lançado, fita cassete e o LP. Aí ele fez, e o teu material? Eu disse, que material? Não, o seu material, a fitinha. Não tenho isso não. Você não tem fita? Aí ele me convenceu que almas poderiam vir a Cristo através dessas mensagens. E aí ele me convidou para ir para São Paulo. Eu entrei no ônibus, ele me deu o endereço, fui para São Paulo, e o Cícero Nogueira é um pai para mim. Ele não foi, ele é um pai. Né? Quase ninguém sabe disso. Quem tem a minha biografia, né, que é Nos Passos de um Itinerante, esse livro eu escrevi, eu conto essa história, porque a ingratidão, na minha ótica de enxergar, é pior que uma facada nas costas, e eu jamais posso esquecer desse homem, Cícero Nogueira, que foi usado por Deus. Daí veio a minha primeira fita cassete. Ele disse, prega 10 mensagens. E aí eu preguei 10 mensagens, 10 agendas que ele fez para mim em São Paulo, e dei as fitas cassete para ele, e ele disse, agora deixa comigo. E aí ele colocou as fitas cassete nas mãos dos pirateiros, na Conde de Sazedas, e aí botou meu telefonezinho ali atrás, que era um telefone de recado. Nessa época não tinha o celular ainda, não existia. Era um telefone de recado, e aí alguém ligava para esse telefone, anotava o recado para me chamar para a agenda. Foi assim que aconteceu. Foi assim que aconteceu. E aí alguém me convenceu, inclusive o Cícero Nogueira, que deveria gravar vídeo, tal, porque tem pessoas que não vão na igreja, mas agora, naquela época tinha aluguel de fitas, era o locadora. E aí, em menos de um ano, nós já tínhamos aí umas 500, 600 mensagens gravadas de vídeo, VHS e fita cassete. E aí o Brasil nos conheceu, depois, né, veio a época do CD, né, o DVD, e aí